meu nome é Cristiana Lima e sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada da nossa série Terapia com Filmes. E hoje, tal como eu vos disse, vamos falar de um filme que não é de animação, mas que também ele tem muito para nos ensinar, principalmente em relação a perturbações mentais, por isso, vamos começar. Antes de avançarmos para esta análise, já sabem, podem sempre subscrever o canal, clicar no sininho das notificações e deixar nos comentários quais são os filmes que vocês gostariam de ver por aqui, porque esta série será diferente da primeira. Enquanto na primeira nós falámos muito de filmes de animação, da Disney, da Pixar, aqui nós não vamos falar de filmes de animação, por isso deem as vossas opiniões para conseguirmos em conjunto discutir aqui algumas coisas que nós podemos aprender com outros filmes. Então, por esta altura vocês já sabem qual é que é o filme que nós vamos falar, não é verdade? Porque já está no título deste vídeo e é sobre Joker. Aviso já que, para quem ainda não viu o filme, vai ter aqui uma série de spoilers, por isso, se ainda não viste o filme, vê primeiro. Não vou dizer ver primeiro, que não estou a mandar em ninguém. Se quiseres, espreita também o filme para perceberes um pouco melhor aquilo que nós vamos falar por aqui. Em resumo, o filme conta a história de Arthur Fleck, que vive sozinho com a sua mãe e que tem como profissão ser palhaço. E esta questão com o seu emprego vai estar muito relacionada com aquele que será o seu diagnóstico e por isso vocês vão perceber que existe uma razão por detrás desta sua profissão. E aquilo que vai acontecendo ao longo do filme é que nós vamos percebendo que Arthur não se sente feliz, que se sente sozinho, que não se sente reconhecido e que aquilo que seriam as suas ambições não estão a ser alcançadas, que neste caso seria, por exemplo, ser um comediante reconhecido. E isto tudo acaba por levar a um desfecho que acaba por ser um pouco mais negativo e que acaba por estar então relacionado com aquele que é o seu diagnóstico. Este é talvez um dos filmes mais interessantes que já vi, porque aquilo que acontece é que eles tentam retratar aquela que foi a história de Arthur Fleck e que fez com que, ou seja, eles tentam criar uma relação para aquilo que foi o desfecho, ou seja, para o facto de ele se ter tornado naquela personagem que nós conhecemos como entre aspas, o palhaço maléfico, ou seja, um pouco da história por trás desde que se tornou o vilão. E se começarem a pesquisar um pouco sobre a história deste vilão, vocês podem encontrar muitos comentários em como Joker é um psicopata. Acaba por ser essa uma das principais descrições, mas aquilo que é certo e aquilo que é importante também aqui explicar é que esta questão de ser psicopata não é um diagnóstico. Portanto, vocês se forem, por exemplo, ao DSM, vocês não encontram um diagnóstico que é psicopata. O que acontece é que existem características de psicopatia que acabam por estar relacionadas com perturbações de personalidade e, portanto, não é este o diagnóstico. E é importante, antes de nós passarmos para o diagnóstico em concreto, para perceberem um pouco melhor sobre esta história deste vilão, é importante nós percebermos que aquilo que pode de alguma forma estar a ser transmitido no filme para alguns é que o facto de nós termos determinadas perturbações mentais estão diretamente relacionadas com o crime e isso não é verdade, tanto que se formos analisar as estatísticas vocês vão perceber que aqueles que são os crimes cometidos por indivíduos com perturbações mentais são realmente uma minoria e, por exemplo, nós podemos falar de percentagens como 10%, 5% e nós estamos a falar disto um pouco por todo o mundo, quer na América, quer no Brasil, quer em Portugal, portanto os números são mesmo muito baixos, o que significa, por isso, que não é pelo facto de nós termos, por exemplo, esta perturbação mental que nós vamos falar aqui neste filme, que por isso vamos ser automaticamente criminosos, não existe de toda essa relação. Para conseguirmos chegar ao diagnóstico, importa nós percebermos de facto a história de Arthur Fleck. Portanto, aquilo que nós conseguimos perceber com este filme é que existem uma série de indicadores prévios que acabam por fazer com que exista uma predisposição para. Então nós podemos falar, por exemplo, do facto de a sua mãe ter efetivamente registro de perturbações mentais, portanto logo aqui existe uma predisposição genética para que, neste caso, o seu filho também tenha o potencial para desenvolver uma perturbação mental. Temos também o facto de estarmos, neste caso, a falar de uma família que viveu na pobreza, uma família que, infelizmente, segundo aquilo que se percebe ao longo do filme, é que ele foi vítima de maus tratos, de malnutrição, portanto, tudo isto acaba por, lá está, ser um conjunto de fatores que acabam por influenciar aquelas que são as consequências destes atos. O facto também de ter sido cortado o apoio social em relação à sua terapia, portanto, aquilo que é representado é que ele estava a ser acompanhado, portanto, por uma terapeuta,
terapeuta, mas que infelizmente com todos os cortes que estavam a acontecer foi negado a continuidade desta terapia. Portanto, isso acaba por também ser um fator muito importante e muito negativo naquilo que era o eventual desenvolvimento positivo de Arthur Fleck. Portanto, enquanto estava a ser acompanhado, poderia ter aqui um desenvolvimento mais positivo, um acompanhamento mais seguro, e infelizmente a retirada dessa terapia acaba por também trazer consequências negativas. É como se no fundo ele estivesse a sentir que o sistema, portanto, aquilo que seria quem nos deveria proteger, estivesse a falhar para com ele. Portanto, isto acaba por naturalmente ter consequências negativas. Em relação então àquilo que é a sua profissão, nós podemos perceber que o facto de ele estar numa profissão em que se mascara de palhaço pode ser uma representação daquilo que é a realidade da sua intenção. Ou seja, na verdade, aquilo que ele está a tentar é esconder-se, portanto, acaba por usar o seu emprego enquanto palhaço como uma espécie de forma de se camuflar. Isto porque, efetivamente, aquilo que nós conseguimos ver também no filme é que muitas vezes ele, quando está sozinho, quando, por exemplo, ele está em casa, nós vemos muitas vezes que ele está seminu, por exemplo. E esta imagem de uma espécie de nudez que o filme está a transmitir significa que, eventualmente, Arthur está com alguma dificuldade em termos de identidade. Portanto, que ele sente-se de alguma forma, entre aspas, despido, que não se consegue identificar, que não consegue perceber a sua identidade social, que não se conhece a si mesmo e por isso ele encontra-se de alguma forma desprovido de características, de personalidade. No fundo, é como se estivesse a ser representado que ele se sente no vazio, que se sente perdido. Ou seja, o que é que acaba por acontecer é que ele usa esta máscara de palhaço para esconder tudo isto, escondendo assim todo este vazio através da maquilhagem. Portanto, com a maquilhagem ele consegue fingir um sorriso, consegue fingir que está bem e essa acaba por ser a sua máscara. E com isto tudo, qual é que é o diagnóstico? Portanto, aquilo que nós conseguimos encontrar, segundo a opinião de vários especialistas, é que podemos associar todas estas características àquela que é a perturbação bipolar 1. E porquê a perturbação bipolar 1? Porque se vocês verificarem no DSM-5 vão encontrar perturbação bipolar 1 e perturbação bipolar 2. Qual é que é a diferença? De uma forma muito simples e generalizada, é a presença de episódios maníacos e episódios hipomaníacos. Portanto, na perturbação bipolar 1, nós estamos a falar de níveis de intensidade superiores, estamos a falar de episódios maníacos, por isso é que aqui nós vamos considerar como diagnóstico a perturbação bipolar 1. O que é que nós conseguimos encontrar neste filme? Conseguimos encontrar episódios maníacos e episódios depressivos. E quando nós falamos de episódios maníacos, nós temos que tomar em consideração que neste caso, deste filme The Joker, estamos a falar de episódios com presença de características psicóticas. O que é que eu quero dizer com isto? Que, como vocês vão reparar no filme, ou já repararam para quem o viu, existem momentos em que existe a representação de alucinações, nomeadamente quando ela acha que tem uma relação, por exemplo, com a sua vizinha. Aquilo que acontece é que nós chegamos a um certo momento que não conseguimos perceber muito bem se aquilo está a acontecer ou não, até que no final do filme realmente percebemos que era tudo uma alucinação. E depois temos também a presença de episódios depressivos, portanto aquilo que está a acontecer é que existem momentos de episódios maníacos, portanto de uma grande intensidade, e depois de episódios depressivos, que é quando ele se sente muito triste, quando se sente incapaz. Portanto, existem estas duas representações que nos fazem chegar então a este diagnóstico de uma perturbação bipolar 1. Os episódios maníacos são muito marcados pela presença de um estado clínico em que existe uma consistente elevação daquela que é a energia, da atividade, muitas vezes também a sobrevalorização de si próprio, ou seja, um aumento muito elevado daquilo que é, por exemplo, a autoestima. E esta elevação da energia leva também depois à consequente perda de sono, portanto acaba de perder a necessidade de dormir. Existe também a presença de muita agitação, portanto muita energia e por vezes comportamentos que acabam por estar fora daquilo que é a norma. Portanto, estamos a falar de um estado em que tudo está muito elevado. E depois temos então os estados depressivos, caracterizados com a presença de, por exemplo, perda de peso. Uma das situações que nós vemos retratadas neste filme é, por exemplo, o facto dele estar muito magro, portanto, podemos associar este tal estado de episódios depressivos, a presença de insónias, de fadiga, de sentimentos de desvalorização e, naturalmente, depois também a presença de tristeza e de sentimento de vazio. E lá está, isto são situações que nós vemos retratadas no filme, como vos falei há pouco.
E assim este acaba por ser o diagnóstico que é mais consensual em termos daquelas que são as opiniões profissionais de quem analisou este filme, mas, por exemplo, ao pesquisarem vão encontrar também algumas relações com a esquizofrenia. Claro que existem algumas semelhanças, tanto que, por exemplo, a perturbação bipolar vem imediatamente de seguida da esquizofrenia em termos de ordem de apresentação das perturbações no DSM-5, isto porque existem efetivamente algumas relações entre si, mas neste caso existem aqui alguns pormenores que nos levam à não identificação de uma esquizofrenia, neste caso. No entanto, aquele que aparentemente é o diagnóstico mais consensual é efetivamente o diagnóstico de uma perturbação bipolar 1. Claro que existem semelhanças entre estes diagnósticos, por exemplo, a presença de alucinações, sim, têm semelhanças, têm algumas características em comum, mas no fundo acabam por também ter as suas diferenças. E em termos daquilo que é a representação do filme, este acaba por ser o diagnóstico mais adequado. E aquilo que nós também encontramos muito é que este é um filme que é difícil de ver. E é difícil de ver no sentido em que, por vezes, nós começamos de alguma forma a criar empatia por um vilão, mas que, na verdade, aquele não é um comportamento correto. Portanto, acaba por ser um filme que para muitos é difícil e é quase que doloroso de se ver, mas realmente em termos de representação está muito bem conseguido. E aquilo que também alguns profissionais falam é que nós podemos encontrar neste filme, como por exemplo aquela que foi uma das teorias de Jung, em que ele falava que todos nós temos uma sombra, e o que é que ele queria dizer com isto? É que existe uma sombra que representa um problema moral que desafia o nosso ego. E por isso ele diz-nos que nós, para conseguirmos reconhecer esta nossa sombra, nós temos que fazer um grande esforço moral para a conseguir perceber. E naturalmente isto envolve a necessidade de um reconhecimento daqueles que são os aspectos mais sombrios da nossa personalidade, como estando presentes e como sendo reais. Ele termina por dizer que esta capacidade de nós reconhecermos esta sombra e de percebermos aquilo que ela está a representar é uma forma essencial de conhecimento próprio. E por fim, nós não podemos deixar de falar daquele que é talvez o tique mais visível neste filme, que é quando ele começa a rir de forma descontrolada, principalmente em situações em que ele não quer que isso aconteça. E esta característica é classificada como o pseudo-double blur effect, que está relacionado com a presença, por exemplo, de episódios de choro ou de riso. Neste caso era um episódio de riso intenso, que lá está, tem esta característica de ser algo exagerado, de ser algo que não está relacionado com aquilo que a pessoa está verdadeiramente a sentir e que pode estar associado à presença, por exemplo, de problemas neurológicos, de perturbações neurológicas que acabam por impactar aquele que é o processamento do cérebro em termos emocionais. E é assim para muitos aquilo que pode ser a identificação de uma perturbação bipolar 1. Claro que nós não nos podemos esquecer que não existe uma associação entre esta perturbação ou outras perturbações mentais com o crime, portanto, é uma representação muito baixa daqueles que são os crimes cometidos por doentes com perturbação mental. Este filme retrata a vida de alguém que acabou por sofrer muito enquanto criança, acabou por não ter aquilo que seriam as condições essenciais de desenvolvimento, quer em termos físicos, quer em termos mentais. Houve muitas questões que acabaram por influenciar este desfecho. Claro que, mais uma vez, não estamos a fazer uma relação com aquele que é o crime. Estou a falar em termos de desfecho daquela que pode ser a presença de uma perturbação mental, porque realmente existem vários fatores, como eu vos falei ao início, que acabaram por influenciar a presença desta perturbação. E uma das conclusões que nós poderemos retirar deste filme é o quão importante nós termos acompanhamento adequado para quando infelizmente nós não nos estamos a sentir bem, porque aquilo que se nota bastante neste filme é que a retirada daquele que foi o seu acompanhamento terapêutico foi também um fator muito importante para aquilo que foi o desfecho. E para muitos, como vocês vão poder encontrar se pesquisarem um pouco sobre este filme, este foi um filme que não foi confortável de se ver, mas sem dúvida que foi um dos melhores filmes que saiu e por isso desafio-vos, se ainda não o viram, para o fazerem, porque quase de certeza que não se vão arrepender. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste conteúdo. Estaremos cá para mais episódios, por isso não se esqueçam de deixar nos comentários aí em baixo as vossas opiniões de filmes que vocês gostariam de ver. Muito obrigada por terem estado aí desse lado e eu desejo-vos o resto de um bom dia. Tchau!